Olá, aluno internauta. Vamos aqui com o comentário do vestibular de redação, a prova de redação da UES 2017.2, ok? O tema, pessoal, foi um tema bem tranquilo. Foi a leitura e a escrita. Mais ou menos com ênfase na questão das novas leituras, das novas escritas decorrentes do uso dos meios tecnológicos. Essa, pelo menos, foi o tema principal da proposta número 1, em que era solicitado que o candidato escrevesse um artigo de opinião sobre o impacto trazido pela tecnologia aos processos de leitura e escrita. Você deveria, no seu artigo, tecer considerações positivas ou negativas sobre o modo como esses elementos interagem, a leitura, a escrita e o computador, tá? O que era importante se perceber aí? Primeiro, pessoal, que o artigo de opinião é um texto de intenção persuasiva. Ele é um texto argumentativo em que você não pode apenas se deter a explicar, demonstrar conceitos e ficar imparcial, sem defender um ponto de vista. Não. Nesse tipo de tema é necessário que você se posicione, considere aquilo que é bom, que é ruim, faça um juízo de valor a respeito do tema que está sendo tratado. Nesse caso, a gente tem amplas possibilidades de se defender prejuízos que a informatização do processo de leitura e escrita pode trazer, mas benefícios também. Argumentos aqui possíveis de ambos os lados, eu posso colocar alguns. Por um lado, torna-se mais difícil que um jovem, por exemplo, concentre-se mais quando ele está diante de um computador, de um celular, de um tablet, vistas as grandes possibilidades de jogos, visto todo o apelo imagético que esses meios de comunicação têm, e o processo de leitura, por sua vez, precisa de uma concentração, de uma calma, de um ritmo mental diferente da nossa época. Isso poderia ser um ponto negativo. Outro ponto negativo também poderia ser abordado aqui no texto, a questão da confiabilidade do que se lê online, né? Em tempos de mídias mais clássicas, mídias impressas, até um texto chegar à mão do consumidor final, ele passava por certas barreiras. Havia aí uma editora, havia seleções de conteúdo. Hoje não, qualquer um escreve sobre qualquer coisa em um blog e o texto chega sem filtros até a mão do leitor. E é o leitor responsável, nesse caso, por fazer os seus próprios filtros, analisar em que ele deve confiar e o que ele não pode confiar. Falei dos pontos negativos, mas vamos falar de alguns positivos também. A leitura virtual é uma leitura importante, interessante também. Não significa, por algo estar veiculado na internet, dizer que aquilo tem menos qualidade ou tem menos conteúdo. As possibilidades de leitura na internet, na verdade, tornaram-se infinitas, né? Qualquer um pode ler sobre qualquer coisa. Nos tempos dos livros, da mídia impressa, dos jornais, tanto as notícias, as informações demoravam mais para circular, quanto o acesso a conteúdos mais específicos tornava-se mais difícil, limitado às bibliotecas físicas que se tinha perto de sua casa, em sua escola. Isso no século XXI praticamente não existe mais. Qualquer pessoa com conexão à internet consegue acessar, a rigor, qualquer tipo de conteúdo. E aí, para finalizar o comentário dessa proposta número 1, pessoal, tenho a dizer que você não poderia se limitar ao senso comum, mesmo que você fosse fazer uma crítica aos meios de comunicação. Não poderia ficar naquele senso comum de achar que tudo que está nos livros é positivo e tudo aquilo que está na internet é negativo, porque isso não se verifica. É necessário no artigo o senso crítico de avaliar aquilo que factualmente pode atrapalhar o desenvolvimento cognitivo e aquilo que, na verdade, vai ajudar esse desenvolvimento a acontecer. No mais, você estava livre para ser mais a favor ou mais contrário a essa transformação. O candidato é que escolhia isso. Falei da proposta número 1, havia também na prova a proposta número 2, mais simples do ponto de vista estrutural, por se tratar de uma narrativa na qual a prova nem prescreveu um gênero específico. Não foi crônica, não foi conto, foi só narrativa. Significa que estruturalmente você estava livre para contar uma história da maneira como você escolhesse em relação à estrutura, contanto que se obedecesse aos critérios estabelecidos. Pedia-se a história de uma criança que se sacrificou, lutou, transpôs obstáculos para conseguir frequentar uma escola. O que você precisava fazer era descrever o sacrifício que essa criança realizou para poder atender à proposta, que tipo de obstáculo era esse, de que maneira foi superado esse obstáculo. Os requisitos aqui era que a história tivesse um final feliz, aquilo que eu estou chamando aqui de final feliz, porque no final, a última frase da proposta diz: esses obstáculos foram superados e a criança foi uma vencedora.
Então, estou contando uma história de uma criança que conseguiu superar problemas para conseguir acessar ao ensino formal, estudar, se formar. Esse poderia ter sido o sucesso da criança, se formar, entrar em uma universidade. Você estaria atendendo plenamente a essa proposta. Uma última observação que eu devo fazer aqui na proposta número 2 é que ela deveria ser narrada no passado. Por quê? Porque os verbos que a proposta colocou, todos estão no pretérito perfeito. A criança sacrificou, lutou, transpôs obstáculos. Então, quando a proposta põe nesses termos, significa que você vai atendê-la também no tempo verbal necessário, no caso passado. Ok? Então, artigo de opinião na proposta 1, narração genérica na proposta número 2, tema fácil, tranquilo, bem cotidiano, está no dia a dia de vocês. Todos vocês que estão se preparando bem para fazer os vestibulares, têm um contato com a leitura virtual, sabem qual é o benefício que ela traz, sabem as dificuldades também. E, em geral, vocês são bem preparados para narrar. E esse foi o vestibular da UES 2017.2. Valeu, pessoal! Até a próxima. Até mais.